Filipenses 3, do verso 1 ao 3, todos juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos e te pedimos que o Senhor nos ajude no aprendizado da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreender as verdades nela contida e moldarmos a nossa vida de acordo com ela. É difícil, Senhor. Somos pecadores, mas nós contamos com Tua graça. E ela é suficiente para nós. Nós, muitas vezes, não queremos ouvi-la, muitas vezes não queremos obedecê-la. Por isso, nós pedimos Tua misericórdia sobre nós, pedindo que o Senhor nos convença a nossa mente, que o Senhor molde o nosso coração, para que possamos refletir a glória do Senhor, nos comportando, seguindo os passos de Cristo, a fim de que cada vez mais Ele seja visto em nós e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amados, todo processo de aprendizado, ele requer repetição. Repetição, repetição, repetição. A minha esposa é professora, tem muitas pessoas, professores aqui, eu sou professor, e uma das coisas que a gente aprende muito é que parece que a gente explica e a pessoa não entende. Aí o que a gente faz? Continua explicando. A gente repete, e a pessoa às vezes não entende. O que a gente faz? Continua repetindo, né? Tinha um professor de química que ele dizia que ele era o único professor na face da terra que repetia a mesma lição 66 vezes por dia, se fosse necessário. Não tinha aluno que não aprendesse com ele. O que ele fazia? A estratégia dele era simples: repetir. Lógico, irmãos, tem estratégias, tem professores melhores que os outros, mas todo professor que quer ensinar alguma coisa, ele não pode ensinar apenas uma vez. Paulo está fazendo isso conosco aqui. Nós começamos o estudo da carta já há um tempo, já começamos já faz um tempinho. E nós estamos estudando texto a texto e aprendendo verdades importantes com Paulo. Mas, vez por outra, ele acaba falando novamente algumas verdades. E aqui não é diferente. Ele deixa isso claro. Isso não é uma falha da sua comunicação, isso não é uma redundância de sua parte, isso não é algo inconsciente. Ele mesmo diz: eu quero fazer. Ou seja, imagina só que Paulo estivesse escrevendo essa carta, as pessoas que estavam lendo ou ouvindo, que naquela época não havia como ler, todo mundo ter o seu exemplar na sua mão, o pregador, o pastor, lia a carta de Paulo, as pessoas ficavam atentas. Agora imagina só que você está ouvindo a carta de Paulo ser lida, no momento que você está lendo, está ouvindo uma parte, aí o seu filho cutuca você, você perde atenção, o celular dá aquela vibração, alguém te chamando no WhatsApp, você perde atenção. E aí o que acontece? Você acaba não aprendendo aquilo que você deveria aprender. Aí Paulo, já no capítulo 1, aconteceu isso? No capítulo 3 ele vai fazer o quê? Ele repete. Então pelo menos três coisas aqui, que Paulo resolve repetir para nós. Ou seja, nós já falamos, nós já estudamos, mas vamos tentar pensar de alguma maneira. E se você não veio, não acompanhou a gente nesses dias que nós falamos sobre esses assuntos, você pode também aprender aqui conosco hoje. O que Paulo fala para nós aqui? Ele repete advertências, ele quer dar algumas recomendações. Há advertências aqui. No capítulo 3, do verso 1 a 3, ele tem pelo menos 3 advertências. Eu queria pensar com vocês aqui nesse sentido. Deixa eu ver se está no slide aqui. Vamos ajudar eles, que não está funcionando. Não foi. 3 advertências então. Verso 1 diz assim: alegrem-se no Senhor. Essa é a primeira advertência. Por que advertência? Porque ele já disse, ele quer lembrar a gente. Verso 2, ele diz: fiquem atentos quanto aos falsos pastores. Essa é a segunda advertência dele. Ou falsos mestres, ou falsos obreiros, maus obreiros, tanto faz.
E terceira advertência: fiquem atentos aos verdadeiros circuncisos, ou aos verdadeiros cristãos. Paulo chama de verdadeiros circuncisos aqui, mas era um outro nome que ele estava falando para verdadeiros cristãos. Então eu queria que você olhasse para o slide. Está passando, Luiz? Não, né? Então me ajuda aí. Você olhasse para o slide, olhasse para a sua Bíblia também, nós vamos explicando e aplicando algumas coisas para a nossa vida. Verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo já falou disso? Já. Presta atenção no capítulo 1, rapidamente comigo. Olhe lá na sua Bíblia. Capítulo 1, ele fala que ele quer que os cristãos amadureçam, cresçam e amem uns aos outros para a glória e louvor de Cristo. Depois que ele fala disso, lá no verso 12 em diante, ele fala de pastores ou de pessoas que pregam o evangelho, umas de maneira boa, outras de maneira ruim. Digamos que com motivação certa e outros com motivação errada. E depois que ele fala disso, ele então toca num ponto interessante. Ele está preso, lá no verso 19 em diante, ele diz que ele está preso. Verso 18, ele está preso, mas ele diz assim, verso 18, capítulo 1, todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele falou que ele está alegre. Uma vez que as pessoas estão pregando, ele está alegre. E depois que ele fala sobre essa sua alegria, lá no final do capítulo, verso 23 adiante, ele diz: eu não sei o que escolher, eu estou preso, é provável que eu morra, mas eu prefiro estar vivo. Por que ele quer estar vivo? Lá no verso 25 ele diz: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, na minha presença convosco. Então ele quer que as pessoas entendam o seu regozijo em Cristo. Ele estando vivo ou estando morto, ele estará sempre regozijado em Cristo. E ele quer que eles aprendam, de certa maneira, a se regozijar em Cristo também. Lá no capítulo 2, Paulo já falou também sobre essas questões, quando ele fala no desenvolver da salvação. Lá no verso 18, capítulo 2, ele diz: assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele sabe que ele está prestes a morrer, ele sabe que ele está prestes a partir desse mundo. É possível que isso aconteça, mas ele quer ele quer compartilhar a sua alegria. E ao mesmo tempo ele diz: então se alegrem comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a sua alegria não depende da circunstância favorável em que ele esteja passando. Da mesma maneira, ele agora exorta os cristãos a entenderem uma verdade importantíssima em relação à alegria: alegrai-vos no Senhor. O que Paulo quer dizer com alegrai-vos no Senhor? Presta atenção que nós temos, de certa maneira, muitas coisas que nos trazem alegria. E aqui nós aprendemos a primeira verdade. A primeira verdade é aqui: a alegria cristã é centralizada em Cristo. Essa é a verdade que nós aprendemos, e Paulo esclarece isso para nós, trazendo essas duas palavras depois do mandamento: alegrai-vos. Em que ou em quem? No Senhor. E aqui é importante: a alegria cristã não é a ausência de problemas, porque Paulo já tinha passado, estava passando por problemas, estava preso, passando dificuldades, mas ele disse: eu me alegro, alegrai-vos comigo. A alegria cristã não precisa de circunstâncias favoráveis. A alegria cristã não precisa de facilidades. A alegria cristã está centrada não nas coisas ou nas situações, mas em uma pessoa. Você já percebeu que, de certa maneira, nós ficamos alegres quando nós recebemos presentes? Quem que recebe o presente não fica alegre? Depende, né? Às vezes a pessoa está tão chateada com a outra, que mesmo ganhando presente, ela fica ainda um cara fechado, não é verdade? Mas, no geral, nós, quando recebemos algo, quando nós recebemos um bem, um elogio, alguma coisa, é normal que nós nos alegremos.
Mas aqui é interessante que Paulo fala que o foco da alegria do cristão não está nas coisas que ele recebe. O foco de sua alegria está em uma pessoa, no Senhor. Pensa comigo, uma pessoa que ganhou na Mega Sena, ela fica triste, não é verdade? Dificilmente. Mas por que as pessoas ficam alegres quando recebem dinheiro? Por quê? Porque com o dinheiro elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem comprar sapato, uma roupa, podem comprar um carro, dependendo do valor, podem comprar o que elas quiserem. E não é o fato de ter o dinheiro, mas o que elas podem fazer com aquilo. E geralmente a alegria não está associada diretamente com o dinheiro, porque ninguém que vai guardar o dinheiro em casa, ficar com o dinheiro em casa e ficar alegre porque o dinheiro está em casa. Não, é porque ele pode gastar. Nós, seres humanos, somos pessoas tendenciosas a sermos materialistas. E porque somos materialistas, todas as vezes que recebemos algum bem material, ou nesse caso, recurso financeiro para adquirir um bem material, nós ficamos alegres. Mas o que Paulo está dizendo é que não é errado se alegrar nessas coisas, mas a alegria do crente não está nos recursos financeiros. Muitas vezes, então, nós ficamos muito alegres quando recebemos um imóvel, por exemplo. Quando sai a casa própria. Você já lembrou? Então, ele está acontecendo com você. O governo entra em contato com você e você já estava cadastrado no Minha Casa Minha Vida. Alguém ligou para você, entra em contato e diz, olha, você foi contemplado. Aí você vai dizer o quê? Poxa, infelizmente eu fui contemplado. Claro que não. Você fica feliz, é normal ficar feliz. Mas pensa comigo, se o telefone não toca, como você fica? Se ninguém liga para você, e se você já está um tempão esperando sobre essa bênção e isso não acontece, como é que você fica? Pensa comigo de outra maneira. Você tem um carro, Deus lhe deu um carro, do nada assim, Deus deu condições para você comprar um carro, você recebeu o carro com muita alegria, aconteceu um acidente. Quem é que gosta de ficar sem o carro? Ninguém. Mas o crente, Paulo diz, sua alegria não está no seu bem, está no Senhor. Pensa comigo quando nós ficamos alegres, quando estamos bem fisicamente. Nossa saúde vai bem, às vezes a gente está disposto a fazer academia, fazendo caminhada, fazendo pedalinho, qualquer coisa parecida. Aí a gente vai, então, em determinado momento, recebe a notícia de que temos alguma doença. E essa doença pode ser grave. Quem fica alegre? Ninguém. Mas o crente, quando recebe uma notícia como essa, mesmo com a doença, diz, assim como Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, infelizmente, queremos nos alegrar com muitas outras coisas, mas esquecemos que de fato existe uma alegria, a base de uma alegria, uma esfera de alegria, de que ninguém pode roubar de nós. E eu lembro sempre, quando fala de roubar a alegria, de um personagem que eu fazia ainda, acho que ainda vou fazer algumas vezes, o Hugo deve lembrar, minha esposa também. A gente ia, participando de uma outra igreja, a gente ia fazer uma peça para as crianças. Eu não lembro se era dia das crianças, eu não lembro se era uma coisa, era um evento na escola, e convidado a gente ia fazer o Ladrão da Alegria. Aqui já foi na igreja, foi feito também, né, outras vezes. E aí o que acontece? A criança está com o brinquedo, e aí vem o ladrão da alegria e rouba o seu brinquedo. Quando rouba o seu brinquedo, a criança chora. Outra criança está com o pirulito, né? Qual é a criança que não fica feliz por ganhar um pirulito, um bombom? Fica feliz. Aí vem o ladrão da alegria e rouba o pirulito, rouba o bombom da criança. O que acontece? Ela fica triste. Aí a criança vem e está com um carrinho, coisa parecida, e vem o ladrão da alegria e rouba. Aí vem uma criança que não tem nada na mão e fica alegre o tempo inteiro, alegre. E lá vem o ladrão da alegria. Quando o ladrão da alegria chega, olha e vê, por que você está alegre? Olha, estou alegre porque eu tenho Jesus. Mas cadê ele? Está aqui. Onde? No seu meu coração. Ninguém pode roubar a minha alegria. E o cristão precisa lembrar disso em momento de dificuldade, tribulação. Nós muitas vezes passamos por situações no casamento não tão boas, e por isso nós precisamos lembrar. Minha alegria reside no Senhor. Talvez o seu casamento não esteja bem, mas você precisa lembrar dessa verdade. Você precisa lembrar e relembrar de verdades importantes durante a sua vida. Talvez você não esteja muito bem financeiramente, seu trabalho não esteja andando bem, seus negócios não estejam bem, você perdeu o emprego talvez. Por isso você precisa lembrar, sua alegria não depende do seu recurso financeiro.
Talvez você tenha tido a notícia de que você não está bem fisicamente. Você começou a sentir dores e descobriu que tinha uma doença. Essa doença está afligindo você. Você precisa lembrar de que o Senhor é a sua alegria. Amados, nós temos uma alegria disponível para nós 24 horas por dia. E nós precisamos lembrar das verdades da Escritura para podermos acessá-la novamente. Ela está disponível, está conosco, está próxima, está ao alcance. Mas nós precisamos lembrar de que nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para estarmos alegres. Essa é a primeira advertência de Paulo. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a perdermos nossa alegria do foco. Queremos colocá-la nas coisas, na saúde ou em qualquer outra coisa. E por isso Paulo diz: eu quero lembrar isso para vocês. Vocês precisam lembrar. Para mim não é incômodo repetir. E para a segurança de vocês, vocês precisam de lembrar de que a alegria de vocês está no Senhor. A segunda advertência que Paulo traz para nós está no verso 2. O verso 2 não é tão alegre assim, mas é uma advertência importante. No verso 2 ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo usa 3 expressões para descrever um grupo ou um tipo de pessoa. Ele já falou sobre a advertência e cuidado que temos que ter com pessoas que pregam o evangelho correto, mas com intenções erradas. Mas aqui ele está falando de talvez um grupo de pessoas que estavam pregando o evangelho deturpadamente. Então já falei em outros sermões que existe a possibilidade de nós pregarmos o evangelho corretamente, mas com o coração errado, com intenções erradas. E nisso Paulo diz: olha, o importante é que Cristo seja pregado. Mas existe um certo tipo de pregador, de obreiro, de pastor, de mestre, ou de presbítero, ou coisa parecida, que muitas vezes não fala o evangelho correto. E essa pessoa Paulo chama de cães. Percebeu? Quem já foi em casa ou já conheceu? Uma vez eu trouxe ele aqui, né? A gente estava consertando coisas por aí, eu trouxe o nosso cachorrinho, né? O nome dele é Luke. Luke é um cara que sorri para todo mundo. Qualquer pessoa que fizer assim para ele, ele vem. Tem 9 meses de idade o Luke, é um poodle. Essa não é a expressão que Paulo usa aqui. Não está falando de cãezinhos, assim como Jesus disse lá nos evangelhos, onde diz: olha, naquele contexto, a mulher disse para ele: até os cães, né, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Paulo não está usando essa expressão. Ele não está falando desse cachorrinho que nós temos domesticamente aqui, que nós criamos com toda alegria muitas vezes, que está na nossa casa. A expressão que Paulo usa aqui para descrever esse grupo de pessoas é uma expressão que era usada para falar de de um animal, que era aquele animal que era bem parecido com aquele lobo que nós temos, né, aí nos filmes, a gente tem na mente, aquele lobo que é um animal que é indomesticável, raivoso. Naquela época, o que acontecia muito era que muitos cachorros, entravam na cidade e roubavam coisas das pessoas. Eles eram extremamente raivosos, sujos, né? E também trazia medo para as pessoas. É esta expressão que Paulo usa para essas pessoas que estavam pregando o evangelho de maneira errada. Ele chama eles de sujos, pessoas que estão fazendo mal à população e pessoas também a quem nós devemos temer. Paulo diz então que existe um grupo de pessoas, um grupo de pastores, um grupo de mestres, de apóstolos, patriarcas, seja lá o que for, que não faz o serviço do Senhor. E esse tipo de pessoa pode muito bem ser descrito como cão. Coisa pesada, não é verdade? Você chegar e dizer: olha, fulano de tal que está pregando a palavra de Deus, de fato é um cão. É uma coisa muito, muito complicada, não é verdade? Para a ideia de hoje, nossa, politicamente correta, que nós não podemos falar mal de ninguém em momento algum, a ideia é mais complicada ainda dizer que alguém não faz o serviço para o Senhor. Pelo contrário, é uma pessoa indomável.
raivosa, perigosa. Difícil falar isso, não é verdade? Mas é o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que essas pessoas, além de serem temidas, além de serem pessoas que estão, de certa maneira, fazendo mal à população, ele chama essas pessoas de maus obreiros. Que maus obreiros? A ideia de maus obreiros é falsos mestres, pessoas que se comportam de maneira inadequada, que falam coisas inadequadas. Em outras palavras, Paulo está trazendo uma verdade que é importante para a nossa época e eu preciso destacar aqui para os irmãos. A primeira delas está bem aqui. É função dos pastores e presbíteros alertarem a igreja contra falsos mestres. E na época que vivemos, isso é importante. Como isso é importante? Muitas vezes eu evito citar nomes, citar pessoas. E é importante que eu faça isso no domingo à noite. Mas se você vier na quinta-feira, eu digo todos os nomes de pessoas que eu não confio e que eu não quero que os irmãos tenham contato ou ouçam esse tipo de sermão, pessoa, pregação ou até canções. Por quê? Porque é minha função fazer isso. Um pastor não simplesmente ensina a verdade, mas ele mostra quem ensina a mentira. Isso é importante na nossa época, porque quando nós dizemos que fulano de tal não pode ter a sua credibilidade, muitas vezes o irmão não entende e diz, como é que pode? Se acha melhor que o outro? Não, é função nossa. É função nossa alertar a igreja, advertir a igreja, assim como Paulo está fazendo, de que existem pessoas que estão na frente da igreja e que pregam mentiras, e que devem ser, de certa maneira, evitadas. Muitas vezes eu fico muito feliz quando pessoas ouvem uma pregação, ouvem um sermão, ouvem alguma coisa e mandam para mim no celular, WhatsApp, Facebook ou coisa assim. Pastor, essa pessoa é confiável? Esse sermão está bom? Está legal? O que eu aprendi que está correto? Que bom! Isso significa dizer que a pessoa está preocupada com aquilo que ela está aprendendo. E de que ela confia em mim para poder guiá-la. Mas o fato é que nós, pastores, temos a autonomia, a autoridade e o dever de dizer para você, pelo menos, em quem você não deve ouvir. Eu não vou citar nomes, não vou citar denominações, não vou citar, apesar de ter algumas na mente, mas não vou citá-las. Mas é uma coisa certa. Nós, igreja, precisamos aprender a discernir o que é um bom obreiro e o que é um mau obreiro. Por isso Paulo coloca a terceira característica dessa pessoa, desse grupo de pessoas. Ele diz assim, acautelai-vos dos maus obreiros, mas depois ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa é a terceira característica desse grupo de pessoas, as quais você e eu devemos ter cautela. Se por um lado ela é suja, ela faz mal às pessoas, e nós devemos de certa maneira temê-las, e por outro também elas se comportam como pessoas más, o que é que caracteriza essas pessoas como más? Paulo diz, a falsa circuncisão. Os judeus legalistas, eles negavam a ideia de que você precisaria de algo além de cumprir a lei para ser salvo. Muitos judeus dessa época questionavam o evangelho que Paulo estava trazendo. Paulo dizia, a justificação é pela fé somente. Mas um grupo de pessoas, e judeus também, estavam no meio da igreja dizendo assim, não, tudo bem, você crê em Jesus? Creu, tudo bem, mas você precisa obedecer à lei, você precisa ser circuncidado, para que você seja salvo. Alguns judeus e falsos mestres estavam propagando esse tipo de ensinamento, e Paulo diz que é estas pessoas que são cães e maus obreiros. Ou seja, eu consigo identificar quem são os maus obreiros através do seu ensinamento. A circuncisão, irmãos, tem sido sempre essencial para o povo judeu, uma vez que ela é a marca distintiva entre judeu e não judeu. É ensinado no Antigo Testamento, e nós precisamos entender rapidamente algumas verdades em relação a ela. No Antigo Testamento era uma recomendação de que todo macho deveria ser circuncidado até o 8º dia. Toda pessoa
homem deveria ser circuncidado até o 8º dia, a criança nascida, ou estrangeiro, adulto, que quisesse entrar para o povo judeu, deveria também ser circuncidado, como prova de sua purificação, para que ele pudesse permanecer diante do povo, junto com o povo. O que aconteceu então? As pessoas que estavam se convertendo estavam dizendo: Cristo mais circuncisão, Cristo mais o cerimonial, Cristo mais obra religiosa, para que você seja salvo. E aqui é um ponto importante, e eu queria lembrar você disso. Toda cerimônia religiosa dissociada de um coração que ama a Deus não tem proveito algum. Porque existem pessoas que muitas vezes querem confiar em algum tipo de cerimonial e crer que naquele cerimonial elas estão salvas. Algumas pessoas dizem que você precisa ser batizado para ser salvo. E eu vejo muitas vezes, até na rádio, dizer isso. Venha para ser batizado e assim você será salvo. Tudo bem, é verdade que está no mandamento. Batizar é uma prática dos salvos. Mas o texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Ou seja, o que condiciona a salvação ou a condenação de alguém não é o batismo, é a fé ou a falta dela. Vemos isso muito exemplificado no ladrão da cruz. Ele foi batizado? Não, a não ser que tenha acontecido o batismo por aspersão. Choveu naquela hora, ele respingou, e aí ele foi batizado, então foi salvo. Então o batismo por aspersão tem mais um argumento aí, Enfim, é impossível que nós confiemos em algum tipo de cerimonial para que nós estejamos com certeza de salvação. Certeza de salvação vem através da fé somente em Cristo Jesus, somente. Quando nós confiamos desta maneira em Cristo Jesus, então nós entendemos que realmente somos salvos. No ritual da não circuncisão, batismo, comunhão ou qualquer outro tipo de coisa, que você talvez tenha isso em mente. Imagina só, tem pessoas que acham que quando são batizadas, elas vão receber um poder a mais, um upgrade espiritual, para que elas possam então lutar contra o pecado e assim ter certeza de salvação. Tem algumas pessoas, eu já conversei com algumas delas, elas dizem assim: pastor, eu vou me batizar quando eu estiver já pronto, quando eu largar meus vícios, quando eu largar meus pecados, quando eu ver que o negócio já está bom, eu me batizo. Aí eu digo para elas, geralmente eu digo assim: senhor, senhora, eu digo assim, então eu vou perder minhas esperanças se for assim. Porque se você for largar todos os seus pecados para receber o batismo, para que você então entre para a igreja, então está difícil. Nem os crentes, depois de batizados, conseguem largar todos os seus pecados. Tem pessoas que pensam que através do derramar de água, elas garantem salvação. Eu conheço uma pessoa que já foi batizada 4 vezes. 4 vezes. Foi batizada na católica, foi batizada na igreja universal, foi batizada na igreja presbiteriana e foi batizada no Rio Jordão. Ela disse para mim o seguinte: pastor, eu estou garantido. Realmente, se for na quantidade de batismo de água, você está garantido. Mas salvação não tem nada a ver com isso. Agora pensa comigo. Muitas pessoas põem sua fé em muitas obras religiosas. E toda e qualquer igreja, obreiro ou denominação que propague que você precisa de Cristo e algo mais para ter certeza de salvação, são maus obreiros. São pessoas que estão fazendo um desserviço ao reino. Então deixa eu me deter um pouquinho mais nessa questão, rapidamente. Você já deve ter ouvido muitas vezes, em muitas situações, que você precisa crer em Jesus e realizar boas obras para que você seja salvo. Olha como é sagaz a falsa doutrina. Precisa de Cristo mais as suas obras. Em outras situações, você encontra pessoas que pensam assim: você precisa crer em Jesus e obedecer à lei. Por isso elas guardam o sábado, elas não comem carne de porco assado, é muito gostoso. Pessoas que muitas vezes não
não comem determinados alimentos, porque elas dizem que se elas comerem, elas perdem a salvação. Ou seja, elas precisam da fé em Cristo mais a lei, o cumprimento da lei, para serem salvas. Outras pessoas pensam que elas devem, de certa maneira, crer no Evangelho e segurar a sua salvação. Faça por onde, não perca. Foi um presente que foi lhe dado e agora você pode perder, então se comporte bem. E elas ficam numa transição e numa tensão o tempo todo. Quando elas estão bem e fugindo do pecado, elas têm certeza de salvação. No outro dia elas pecam. Quando elas pecam, elas perdem a salvação. Aí vem no outro dia de novo e diz, não, eu vou buscar de novo. Aí o que acontece? Ela busca de novo e aí diz, agora eu estou com Deus. Agora eu sinto que eu estou com Deus. Deus está comigo. Mas no outro dia ela peca, mente, fala alguma coisa parecida. Vacilei, eu vou perder minha salvação e agora o que eu vou fazer? Aí surge uma programação na igreja. Quando surge a programação na igreja de evangelismo, ela não vai. Quando ela não vai, meu Deus, se Jesus voltar hoje, eu estou perdido. Eu vou para o inferno, meu pai. Quando é que vai ter outro evangelismo, pastor? Sábado que vem. Meu Deus, eu tenho que esperar até sábado que vem para ter outro. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Algumas pessoas vivem nessa tensão o tempo todo. Uma vez salvo, depois não. Uma vez salvo não. Imagina só essa tensão, que certeza de salvação há para essa pessoa? Nenhuma. E toda e qualquer igreja que foque de que você precisa de Cristo, da fé em Cristo e mais alguma coisa, são pessoas, ou são falsos obreiros, falsas denominações e falsas igrejas. Se a pessoa, pensa comigo, quantas igrejas, quantos pastores, quantos mestres e líderes não pregam o que eu acabei de falar para vocês? Quantos? E talvez você diga para mim, esse pastor, muitos. E sabe como Paulo descrevia esse tipo de gente? Cão. Por quê? Porque leva muita gente para o inferno. Induz muitas pessoas a basearem a sua certeza de salvação em coisas que não são. Cristo mais nada é igual a salvação. Você e eu não precisamos nada além de Cristo para sermos salvos. Nada. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não. O crente, quando ele é crente de fato e recebe a Cristo, ele vive um novo estilo de vida. E aqui Paulo traz a nossa terceira advertência. Olha lá essa terceira advertência. Verso 3. Porque nós, Paulo diz, nós quem? Paulo pode estar falando dele, que está escrevendo a carta, junto com os filipenses, que de fato realmente creem de acordo com o que ele está falando. Nós é que somos da circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nós que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Eu vou deixar os princípios aqui logo e eu quero esclarecer eles com vocês. Paulo diz que quem são essas pessoas que não são iguais aos falsos obreiros, maus obreiros, aos cães, ou aos falsos circuncisão falsa. Paulo diz pelo menos duas características. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E também nós que nos gloriamos em Cristo. Deixa eu explicar isso para vocês e fazer algumas aplicações. O que Paulo quer dizer quando ele diz nós que adoramos a Deus no Espírito? Você já ouviu uma expressão muito popular hoje no meio evangélico? Cair no Espírito? Já ouviu? A expressão de cair no Espírito, né? Rapaz, naquele dia eu estava no culto, lá no culto, rapaz, eu caí no Espírito. Eu saí de mim. Aí eu fiquei assim do lado, tem um irmão, uma vez que eu conheci, que o irmão disse assim, eu estava orando para frente, quando eu vi eu estava do lado orando para a parede. Nesse dia eu caí no Espírito, pastor. Foi mesmo, irmão? Às vezes eu me controlo, né, para fazer algum tipo de comentário, mas foi mesmo, eu disse, foi, pastor, eu senti que nesse dia o Espírito estava me tomando. Eu disse, eita, é complicado. O Espírito não toma as pessoas, ele mora nelas. Ele não é o demônio que controla as pessoas e faz o que quer. O profeta,
tem o controle sobre si. O cristão tem o controle sobre si. O Espírito não toma posse dele no sentido de que ele perca a razão ou coisa parecida. Não é essa a ideia que Paulo está trazendo. Nós que adoramos no Espírito, Paulo traz pelo menos algumas coisas importantes, que eu preciso de outro texto para explicar rapidamente. Quando Jesus vai falar da verdadeira adoração, ele traz 3 verdades, lá em João capítulo 4. Eu não vou ler o texto, mas todos já conhecem, é a história da mulher samaritana. Ela está sentada no poço, Jesus vem, pede água para ela, Jesus conta da vida dela, depois que conta da vida dela, ela faz algumas perguntas para Jesus. Ela diz assim: nossos pais disseram que deveríamos adorar neste monte. Os judeus dizem que nós deveríamos adorar em Jerusalém. Aonde, Jesus, nós devemos adorar? Aí Jesus responde: a verdadeira adoração não precisa de um lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando ele diz isso, ele quer dizer, não importa o lugar aonde as pessoas estejam, elas podem cultuar a Deus onde quer que elas estejam. A verdadeira adoração acontece no coração e não em um local específico. Fazer algumas distinções é importante aqui. A igreja é um local de adoração comum, comunitária. É um local de adoração onde os fiéis se reúnem uma vez, 2, 3, depende da igreja, 4, 5, 6, para adorarem conjuntamente. Não quer dizer que aqui seja o local da adoração. O local da adoração é você. Você deve adorar a Deus. Pastor, então quer dizer que eu posso adorar a Deus em casa? Pode. Então não precisa mais ir para a igreja? Essa é outra questão. Você precisa vir, porque é na comunidade, é na comunhão dos santos que Deus dá dons para que outras pessoas edifiquem você com seus dons. Uma coisa está acontecendo hoje. Eu tenho o dom do ensino, eu estou ensinando vocês, e vocês estão sendo edificados. Mas um tem o dom da misericórdia, outro tem o dom da compaixão, outro tem o dom do desprendimento financeiro que acaba ajudando pessoas. E nessa comunhão, nós ajudamos uns aos outros. Mas você não precisa de um local específico para adorar a Deus. A verdadeira adoração acontece no coração. Em segundo lugar, Jesus também diz nessa mesma história que a adoração aceitável é baseada nas Escrituras e não de acordo com os caprichos dos adoradores. João capítulo 4, verso 22 e 24. Eu queria ler só esses 2 versos com vocês. João 4, verso 22 a 24 diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 2 coisas, em espírito e em... O que ele quer dizer com verdade? Está no verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Todo crente sabe e conhece o objeto da sua adoração. E o objeto da sua adoração é Cristo. Mas onde é que a gente percebe quem é Cristo? Na Escritura. À medida em que nós conhecemos a vontade de Deus, nós passamos a cultuá-lo e adorá-lo de maneira adequada. Por isso Paulo traz para nós, e Jesus também traz essa ideia: adorar a Deus em espírito requer de nós uma adoração que nós possamos entender, que nós conhecemos. E nós conhecemos a Deus através da Escritura. É impossível conhecer a Deus, a Cristo Jesus, a obra redentora de Cristo, sem a Escritura. E por isso, a primeira qualidade que Paulo traz para nós aqui, de um verdadeiro crente, é que eles vivem em constante adoração, mas sua adoração é baseada na verdade. Sabe qual é o instrumento do Espírito? A palavra. Esse é o único instrumento que o Espírito usa para a edificação da igreja. Quando Jesus estava, antes de Jesus ir assunto aos céus, ele disse: eu preciso deixar com vocês o Consolador. Ele vos ensinará e vos lembrará das coisas que vos tenho ensinado.
A função do Espírito é usar a Escritura para transformar a minha e a sua vida. O instrumento que o Espírito usa para fazer com que nós adoremos a Deus de maneira adequada é a Escritura. O instrumento que o Espírito Santo usa para fazer com que eu e você corrijamos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos pecados, nossos erros, é a Escritura. O Espírito Santo não age à parte da Escritura. Por isso, nós precisamos reafirmar: um verdadeiro crente adora em Espírito. E a adoração no Espírito requer um conhecimento da Escritura. Segunda verdade, ou segunda característica aqui, que nós precisamos lembrar de um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, uma verdadeira pessoa circuncidada, que teve o seu coração circuncidado, é uma pessoa que não se gloria em outra coisa a não ser em Cristo. Paulo diz: e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. São duas coisas que eu preciso explicar rapidamente. Paulo diz aqui que pessoas que têm o seu coração circuncidado, que têm a verdadeira circuncisão, essas pessoas gloriam-se somente em Cristo. Por que Paulo diz assim, não na carne? A palavra carne, nesse sentido aqui, traz a ideia de alguém que faz algo e que gosta de confiar em algo que fez para se gloriar. Deixa eu tentar explicar e ilustrar isso rapidamente. Muitas pessoas, de certa maneira, acabam fazendo obras religiosas, e nessas obras religiosas elas concluem: Deus está contente comigo, Deus me aceita. Lógico, Deus pode estar contente com você por você ter feito uma oração, por você ter feito uma contribuição, por você ter pregado o Evangelho, por você ter orado, por ter feito qualquer outra coisa. Deus fica feliz conosco. Mas Deus não nos aceita por aquilo que fazemos. Deus nos aceita por aquilo que Cristo fez. Muitas pessoas, nesse contexto de Paulo, fazem o seguinte. Eu quero trazer só uma ilustração para a gente entender isso. Muitas pessoas diziam assim como o fariseu: Deus, obrigado, porque não sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, sou misericordioso, vou à igreja, faço coisas boas. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a Ele, eu sou justo. Muitas vezes nós queremos confiar em nossa carne, assim como o fariseu. Achamos que nós somos aceitos por Deus pelo fato de termos vindo à igreja uma vez no domingo. Eu fui à igreja, bati o cartão, então Deus está feliz comigo. Deus pode estar feliz com você por você ter vindo à igreja, sim, com certeza. Mas você não aceita por Ele, pelo fato de ter vindo. A única coisa que faz com que nós estejamos na presença de Deus é Cristo Jesus. Você pode estar alegre, Deus pode estar feliz com você por você ter trazido o seu dízimo, sua oferta, e é bom que traga, porque isso é correto da fé cristã. É um mandamento da fé cristã sermos gratos a Deus, em dar nosso dízimo e dar nossas ofertas. Mas Deus não aceita você por isso. Deus aceita você porque Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E esse é um ponto. A busca da glória de Cristo, nós precisamos ter isso em mente. Todas as pessoas que creem de fato em Cristo Jesus, que são salvas, verdadeiros cristãos, uma das principais características delas é que elas não fazem as coisas para buscar a sua própria glória. Elas fazem as coisas para buscar a glória de Cristo. Porque elas pregam, porque elas oram, porque elas ofertam, porque elas visitam, porque elas servem. Tudo que elas fazem, elas pensam em glorificar a Cristo naquilo e não buscar a glória para si mesmos. Esse é um crente. A pergunta que eu faço é: você é um crente? Essa é a terceira advertência de Paulo. Quando ele diz o que é um crente, ele nos dá a certeza de salvação para nós que temos essas características. Mas nós que não temos, ele dá certeza de que não somos salvos. E talvez você tenha descobrido hoje que você talvez não tenha essa característica, que você não seja salvo. Talvez você ache que precisa de Cristo e algo mais para ser salvo. Eu digo para você: qualquer pessoa que crê que precisa de Cristo mais alguma coisa para ser salvo, não conheceu a graça de Deus. Talvez você pense erradamente, como muitas pessoas pensavam aqui, de que elas precisam fazer boas obras, de que elas precisam participar de cerimoniais para serem salvas.
E eu queria dizer para você que aqui um evangelho que diz para nós é que somente Cristo, nada além de Cristo, somente Ele, a confiança nele é que nos conduz a Deus. E se você aprendeu isso hoje e reconhece isso, ora ao Senhor, peça perdão, e Ele com certeza guiará você no caminho da salvação. E você que já conhece essas verdades, como disse o apóstolo Paulo, não é ruim para mim lembrá-las. Pelo contrário, é para a segurança de vocês. Quando você estiver triste, lembre-se, sua alegria está no Senhor. Quando pessoas vierem falar de um evangelho que não é este que você aprendeu hoje, diga, esse é um evangelho falso, eu não posso ouvir. E terceiro, lembre de que você precisa continuar crescendo em adoração ao Senhor. Você precisa continuar buscando não a sua glória no que você faz, mas a glória de Cristo. E esse é um serviço cristão. Essa é uma qualidade de todo cristão. E que nós possamos então crescer com esse aprendizado de hoje na palavra do Senhor. Vamos orar.